De volta aqui o Redação Novo Tempo. Quando se trata de educação sexual, todo mundo logo diz que é importante e que o assunto precisa ser tratado dentro de casa. Mas não é o que acontece na prática, né? Muitos pais têm dificuldade em abordar o tema com os filhos e acabam terceirizando essa educação para as escolas ou até mesmo os amigos. Redação Novo Tempo sem tabus hoje aqui. Darleide, desculpa, viu? E a gente começa discutindo por onde, então? Todo mundo ficou meio Não sei, assim. Não, a gente Certo. pode começar, sei lá, cada um pela sua experiência pessoal. Tipo, Não, acho que uma coisa que eu fico pensando assim, por podemos exemplo, eu lembro conversar. quando a gente tá falando de educação sexual, né? Então, eu lembro quando eu comecei a fazer perguntas, assim, pra minha mãe, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos. Eu lembro que ela começou a falar, mas ficou meio sem jeito, assim. Mas o que me marcou foi que ela me deu um livrinho. Talvez vários aqui que estão me ouvindo ou assistindo Eu tenham também visto. ganhei o livrinho. Eu acho que o livro chamava A Vida Começa Assim, acho que é isso mesmo. Exatamente. E Ah, falava é? da vida sexual dos bichinhos, a Exatamente. vaquinha. Nossa, E aí tem a não tive esse livro, galinhazinha não. lá Eu também e não. tal. Exatamente. Eu lembro que, tipo, tinha vários... É da Casa Publicadora Brasileira esse livro. Nem sei se tem ainda, mas é muito bom o livro para você poder explicar para as crianças. Vamos pesquisar. E aí eu lembro que tinha um negócio que ficou na minha cabeça quando eu li, porque te contava a história de um menino, e aí ele chega na fazenda, e aí ele vê uma hora o galo em cima da galinha. Aí ele fica, nossa, o galo tá machucando a galinha, aí ele vai bater no galo lá. Aí o vô vai explicar que não, é que o galo está ali plantando a sementinha na galinha, não sei o que lá, e aí mostra todo o negócio. Dando a sementinha. É bem assim que o livro fala? O livro é mais ou menos assim, aí, só que daí ele mostra de vários animais e aí termina falando dos seres humanos. Mas o entendeu? livro, ele fala realmente assim, sem... Sem rodeios. Sem rodeios. Sem Ele rodeios. não fala da Mas- sementinha, o papai plantou sementinha na mamãe. Não, ele fala realmente. Ah, tá. Eu achei que É. tinha essa linguagem de sementinha. Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode também deixar claro é que o seguinte, e os próprios especialistas nesse assunto orientam, né, sobre isso, orientam os pais a orientar os filhos. Existe uma diferença entre você falar sobre sexualidade e o ato sexual. Né? Os especialistas, eles não têm um senso, eles não chegam a um acordo sobre uma idade em que deve começar esse processo com a criança. Alguns dizem que educação sexual é tão importante como qualquer outra educação de higiene, de vida, de tudo, né? E quando eu vi esse comentário de um especialista em específico, né, falando dessa diferença da educação sexual e do ato sexual, faz muita diferença. Porque às vezes quando a gente fala educação sexual, dá a impressão que a gente vai falar de todas as vias de fato para a criança. Então, aquilo tudo realmente é muito novo. Eu acho que cada pai vai saber lidar melhor com seu filho, a maturidade, porque tem criança que acaba sendo muito mais madura cedo. Então, acho que cada família sabe administrar isso daí, né? Eu não sou mãe, não saberia dizer, mas eu acho que cada família saberia Mas eu acho que quando você administrar essa está falando situação. do ato sexual, a diferença de sexualidade e o ato sexual, acho que você está falando num sentido de sensualidade da coisa. Será que é disso porque que você está muitos falando? pais Porque têm você não tem medo como de falar falar. de educação sexual sem explicar o que é o ato sexual para uma criança. Não, sim, mas muitos pais às vezes têm medo de abordar esse assunto por colocar essa erotização na cabeça da criança isso ainda sim, muito é. cedo. Uhum. Então, assim, o que seria essa orientação sexual? É explicar para a criança os Biologicamente órgãos, o que por acontece, exemplo, claro. né, o que acontece, para que serve, explicar sobre o É corpo, menino, a é diferença. menina. A diferença. A sua mãe dá palestras Sim. nesse assunto, A né, minha mãe é Bárbara? bióloga e ela sempre deu palestras sobre sexualidade em igrejas, em colégios, para diferentes públicos, tanto os para pais, casais. explicar para as crianças, né? a Na orientação. verdade, vários tipos de palestra. Ela também deu para casais, para jovens, para crianças, Pra para crianças. pais também, explicando como eles devem agir com as crianças. Então, isso é bem interessante, porque muitos pais falam, não, meu filho não tem que ouvir sobre sexo porque ele é puro, ele é uma criança. Como Tá, se mas sexo fosse sujo, Olha, né? isso é não tão errado. engraçado, porque teve uma doutora que pesquisa sobre esse assunto, o nome dela é Raquel. E durante a pesquisa dela, ela fez uma diferenciação. Ela perguntava para as professoras se elas acreditavam que as crianças tinham sexualidade, as professoras diziam que sim, que tinham. Quando ela perguntava para os pais falavam que não, que as crianças não tinham sexualidade. Inclusive, esse comentário que você fez, não, as Sexualidade crianças ou são sensualidade? puras. Sexualidade. As crianças são puras e tudo, né? Os pais têm esse pensamento. Então, às vezes, acontece realmente dos pais fecharem os olhos e acharem que seus filhos não Mas, vão saber desculpa, sobre só esse para assunto. entender isso que você acabou de falar, quando a professora fez a pergunta, né? Quando a pesquisadora fez a pergunta,
os pais e para os professores. Se as crianças tinham sexualidade, o que ela estava querendo dizer com isso? No meu entender, aqui, de acordo com a pesquisa da Raquel, era o instinto, né? O pensamento sobre. Ah, ok. Se essas crianças tinham interesse em saber sobre o que é a Não, sexualidade. o comportamento, Leite. Eu não Na sei se você... vivência, assim, menino, menina, esse pode Porque- tocar, não pode tocar. Eu acredito que seja esse tipo de convivência, não é? Eu já ouvi vários relatos de professoras delas presenciarem cenas de crianças, criancinhas, um menino com menina, né, tocando nos órgãos genitais. Então, assim, querendo ou não, Num sentido curioso da coisa. curioso, mas no instinto também, né? Aham. Porque não é porque é criança, ela não conhece, mas tem a natureza, né? E eu acho que eu acho que um grande problema dessa história aqui, o grande lance da discussão é a gente precisa ter essa educação sexual em casa. Porque se não né? tiver em casa, ela vai ter em outro lugar. Exatamente. E aí tem o lance dos pais sempre terem aquele pensamento de que os filhos são eternos bebezinhos. Aham. E esse é um grande problema. Os filhos, eles crescem, né? E aí cada fase da vida vai precisar de uma coisa específica. E essa questão da sexualidade vai estar envolvida em diversas fases da vida. Já viu os especialistas dizendo quando é o momento certo de falar sobre sexo? É quando a conversa surge meio que naturalmente. Quando a criança mostra interesse em saber sobre exatamente. isso. Porque talvez ela não vai perguntar de um jeito que você vai entender que ela está perguntando sobre sexualidade, mas vai perguntar de onde é que vem os bebês, esse tipo de coisa, né? Agora, Então, e aí se o pai não explica, por exemplo, essa pergunta que você fez, de onde vêm os bebês? O pai não explicou, porque o pai é que tem autoridade para educar o filho como ele acha que tem que ser. Aí o que vai acontecer? Na escola, um colega falou para ele uma história, outro falou outra história, sei lá, e ele vai partir do pressuposto de que aquilo seja verdade, porque o meu pai não explicou, então eu acho que é assim que acontece. sabe qual é o grande problema, eu acho? Se os pais não se posicionam para poder explicar o que é sexo, outros detalhes da sexualidade nesse processo todo, é que assim, acaba acontecendo um afastamento dos pais e dos filhos nesse tema. Então, tipo, se eu não converso com meu filho lá no começo sobre de onde vêm os bebês, etc., com o passar dos tempos, ele vai aprender isso com outras pessoas e é com essas pessoas que ele vai buscar saber sobre sexo. E aí é que acontece uma erotização precoce, é aí que a iniciação da vida sexual acontece no momento que não é para acontecer, que a gente entende que o correto é só no momento do casamento. Por quê? Porque não cria uma intimidade dos pais com os filhos para falar sobre isso. Então, se tem uma intimidade dos pais com os filhos sobre isso, tipo, a menina tá lá com o namorado, tal, acontece alguma coisa, e aí ela, opa, peraí, deixa eu falar com a minha mãe sobre isso, porque eu já tenho uma abertura. Se você nem tem essa abertura criada lá na infância, quando chegar na adolescência, você pode esquecer, seu filho não vai te procurar para falar sobre sexo. E de tudo, de todos os aspectos que a gente pode mencionar aqui, para mim, o mais importante e que faz muita diferença é que essa educação sexual ela pode prevenir, inclusive, em abusos sexuais de crianças. Porque, assim, se a criança ela é bem orientada pelos pais, ela conhece, ela tem esse conhecimento, ela sabe reagir diante de uma situação. Poder contar para os pais, como a gente já falou aqui sobre Porque casos você de pode pedofilia. orientar a criança sobre isso. Exatamente. Então, ela, bem orientada, ela tem como reagir a um agressor, entendeu? Agora, a gente tinha conversado aqui de que também os pais eles não querem falar sobre esse assunto porque, de repente, não é a fase. O medo de trazer a sexualidade para um Antes do momento que não é para a criança ou até uma conversa gerar um apressamento da vida sexual. E é muito legal que a Unesco tem uma pesquisa que diz o seguinte, educação sobre sexualidade pode levar a pessoa que foi educada sexualmente a um comportamento sexual mais tardio e mais responsável. Então não é porque você fala de sexo que o seu filho vai começar a fazer sexo. Segundo a Unesco, muito pelo contrário. E assim, Interessantíssimo isso aí. não existe essa questão da criança não ouvir falar sobre sexo, né? Nós temos músicas que falam sobre sexo, nós temos conteúdos na internet e assim, a criança às vezes abre uma página de outro assunto e vai aparecer alguma coisa lá. Então, realmente, ou você conversa com o seu filho, ou ele vai saber por outros caminhos que não serão saudáveis. E é interessante isso que você falou, né? Os estímulos que estão por aí. Porque aí é que tem um ponto, inclusive, né?
Porque muitas vezes a criança, ela nem está aprendendo muito sobre sexualidade, mas ela está sendo altamente erotizada e sensualizada. Então, pegar um exemplo década de 90 aqui, tá? Vocês vão me entender. A criança, o pai não fala sobre sexualidade com a criança. Não, isso aqui, não sei o que lá. Mas a criança está lá dançando na boquinha da garrafa, entendeu? Que é um negócio super sensual, o negócio. A criança tá dançando lá, ela nem sabe o que é. Ela tá lá, não sabe o que é, mas tá dançando segruchan. Tipo, E os quando a adultos gente falando que é ouvia bonito, isso, a gente né? não tinha noção do que aquilo significava. Pois é, mas aí é que tá o ponto. Eu não fazia a menor ideia, eu achava que era só uma brincadeira e que tinha uma garrafa ali, né? Só que é apropriado para aquele momento, porque os adultos dão risada. Porque Pois eles é. falam, não tá entendendo, mas será? Pois é, e aí é que tá o ponto, porque é uma... Eu diria que é uma hipocrisia. Você não fala sobre sexualidade do jeito certo e explicitamente, não, obviamente, né, para iniciar sexualmente uma criança, imagina, não é disso que eu estou falando, mas para ela entender como é que acontece esse processo, então você se recusa a fazer isso porque você acha, não, é demais, mas você não vê nenhum problema do seu filho ouvir alguns tipos de música, de ver alguns tipos de programa que são extremamente sensualizados. Entende? Claro. Então, é uma hipocrisia sem tamanho esse tipo de comportamento. E a gente pode até voltar para o assunto que nós conversamos, a gente fala de economia para a criança, mas ela vai ganhar o próprio dinheiro dela? Ela vai gerenciar a vida financeira dela? Não, mas ela precisa aprender isso para o futuro. Por que com a sexualidade seria diferente? Exatamente. Mas você para pensar, né? Pegando a mesma comparação que você fez, a criança ela pode não ter ela não pode não ser um gerador de dinheiro, mas a criança ela ganha uma mesada e pode aprender a gerenciar isso. Da mesma maneira que uma criança ela ainda não vai fazer sexo, mas ela tem órgãos sexuais. Ela olha, ela sabe que ela tem alguma coisa ali, então ela precisa entender o que é aquilo. E Né? é como a Suzane falou dos casos das professoras, né? Que já pegaram cenas e tudo mais. Então, se a criança é educada sexualmente, ela vai saber que aquilo ela não pode tocar naquele momento. Não é uma coisa, né, Porque como perdida. ela não sabe, Wagner, imagina. É uma inocência. É um negócio que ela está descobrindo, porque as crianças têm as sensações, né? Os especialistas falam isso, e eu acho que a gente pode falar de senso comum, porque cada um aqui conhece crianças por aí, né? Então, como ela não sabe, não tem noção, não tem da proporção que o instinto vai falando, entendeu? Mais alto. E se ninguém orienta? Se ninguém orienta, é onde acontece essas coisas que a gente ouve os relatos de professoras, principalmente em escolas públicas. É tão interessante esse assunto, estendendo aqui um pouquinho. Eu assisti um especial, uma grande reportagem falando sobre adolescência Sexualidade gravidez precoce, né? Ok. Em adolescentes de 12 anos e tudo mais. Em extremos no Brasil Norte, Nordeste principalmente, orientações mínimas. Tem uma hora que o repórter pergunta para uma determinada menina assim, olha, mas você não sabia que você tinha que tomar a pílula todos os dias para evitar? Ela não sabia. Falta informação básica ainda nos extremos do nosso país. E falta uma informação de qualidade, né? Porque você pensa, uma menina de 12 anos tem que tomar uma pílula todo dia? Uma menina de 12 anos não tem que praticar sexo, né? Exatamente. Não tem que ter uma vida sexual ativa. Então, até é muito legal que a educação sexual aconteça em casa, porque você vai conseguir colocar os seus princípios, os princípios da família, como sendo os prioritários, como sendo os importantes. E não deixar aí que a televisão eduque seu filho, nem sexualmente, nem em outra área. Porque aí a gente vai para esse tipo de discussão. Tem que usar camisinha. Tem que tomar a pílula todo dia. Porque é isso que você vai ver em vários lugares. Realmente, tem. Quem tem uma vida sexual ativa e, de repente, né, não quer ter um filho. Né? Então precisa realmente se prevenir. Agora, não é isso que é educação sexual. Porque não é isso que é sexo. Agora, como que a sociedade lidou com esse assunto nos últimos anos? Eu entendo, não sei, minha opinião, que primeiro o sexo era um tabu, né? Quem sabe a época dos nossos avós aí mais jovens, o sexo era um tabu. Você falava isso em casa, Depois, sexo, drogas e rock and roll. Tá tudo liberado. Vamos aproveitar a vida. Depois, lidar com as consequências do sexo sem limites. E hoje, eu imagino que a sociedade está tentando chegar num equilíbrio de o que vamos fazer. Mas a criança ela não pode ser estimulada
sexualmente, mas ela também não pode ver o sexo como uma coisa ruim. Porque é uma coisa que faz parte do corpo dela, é uma coisa que faz parte dela para o momento certo. Então, existe também essa possibilidade da criança ver de uma maneira ruim, que não vai ser bom Interessante pra isso ela. que você E falou. ter um problema no futuro, Pensando né? historicamente, né? Então você tem ali um momento onde é tabu você falar de sexo, não pode nem mencionar isso, que, nossa, é pecado. Aí, num outro momento, você tem, cara, apertou tanto que a coisa soltou. Aí você tem, como consequência de uma sexualidade tão desenfreada, você tem vários problemas sexuais que começam a surgir mais intensamente, né? Então você tem, por exemplo, uma das consequências tem surgimento do HIV, né? Sim. Aí você tem tudo isso. E aí, na sequência disso, você falou assim, estamos tentando lidar com isso. Acho que tem isso. Mas a gente também, acho que em alguns pontos, a gente está, inclusive, indo para uma situação onde você tem até uma confusão sexual hoje em dia, de entender o que é sexo de verdade, quais são os tipos de sexo. Você tem um monte de deturpações sobre sexualidade, inclusive dos próprios seres humanos. Tipo, não, o sexo que você tem não é isso que você está vendo aí. O sexo que você tem é o que você quiser que seja. Então, é uma loucura. Então, você está indo num outro extremo, né? Então, eu acho que quando você não faz a coisa do jeito certo, que é conversar e tudo mais, você acaba gerando consequências muito extremas, que inclusive é o que a gente planta hoje. E tem que ter um interesse dos pais também, né? Às vezes eu fico meio mal de falar isso, porque parece que quando a gente não mas fica fácil falar, né? De correr atrás desse tipo de informação, porque também não é falar aquilo que ele acha que tem que falar. É importante buscar a orientação de um especialista nessa área para saber as palavras certas, né, o jeito certo de explicar. Eu acho que vale muito a pena dos pais buscarem esses recursos, né, seja na literatura, com os especialistas, enfim, para que faça isso da melhor maneira possível, para que seja uma coisa, igual a Bárbara falou, né, que faz parte do ser humano, que vai fazer parte da vida dele constantemente, né, para o resto da vida. É importante esse preparo dos pais também, né? Tá aí como tudo começou, o caso Publicadora Brasileira. Viu? Procura lá, Exatamente. cpb.com.br. Dica do leite de hoje. Viu? E da Dica de Bárbara leitura, também. da Bárbara também, que leu também. Só nós Suzane dois, né, leu Wagner? também. A gente não vamos ler? Mas, Ou ficou tarde? Não, a gente vai ter filhos, a gente tem Aí que ler. vamos ler. A gente vai saber explicar bonitinho. Bom, a gente vai para o intervalo agora e a seguir, cresce o número de diabetes e hipertensão arterial entre os índios no Brasil. Tem provocado o aumento dessas doenças crônicas. Daqui a pouquinho no Redação.